As relações de trabalho no Brasil e no mundo têm passado por mudanças significativas. A proposta de emenda constitucional que estabelece um marco regulatório para o Instituto da Terceirização de Serviços ainda está sendo amplamente discutida nas instâncias legislativas do Congresso Nacional. Para compreender melhor esse assunto, nós vamos conversar com um especialista sobre o tema, o juiz do trabalho Zé Palmeira, autor de publicações sobre o tema e titular da 10ª Vara do Trabalho aqui da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Juiz Zé Palmeira, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, mais uma vez também conversando sobre esse tema da terceirização ou da regulamentação da terceirização de serviços. Doutor Zé, como é que está atualmente a tramitação dessa proposta de emenda constitucional que trata da regulamentação da terceirização de serviços? E dentro dos seus pormenores, né, ela está sendo amplamente discutida, inclusive em alguns aspectos sendo amplamente rejeitado por alguns e ao mesmo tempo reafirmado por outros, mas como está o quadro atual, o cenário dessa discussão toda? Bom, a terceirização, ela finalmente chegou ao Supremo Tribunal Federal como tema a ser enfrentado pela Corte. Na última sexta-feira, foi reconhecida a importância do tema perante o Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma declaração de repercussão geral e, com isso, o Supremo não tem data marcada, mas já pontuou que enfrentará esse tema, notadamente em relação à responsabilidade da administração pública como contratante nas hipóteses desses pactos de terceirização. Não é um tema novo, mas é um tema que inquieta o mundo jurídico, inquieta as relações sociais, tendo em vista que hoje praticamente 2/3 dos recursos que sobem ao Tribunal Superior do Trabalho cuidam da temática da terceirização, né? É uma prática antiga, né, que nós podemos dizer que teve origem aí no sistema inglês de produção do put-out system, ou seja, do façonismo, em que um capitalista ele entregava as matérias-primas a alguém, a uma família, e um intermediário dessa família repassava para outras pessoas, e com isso havia uma exploração de trabalho terceirizada. Essa temática ela é muito cara ao direito brasileiro, haja vista a ausência de disciplina sobre o Instituto. Nós não temos uma legislação que defina, né, as nuances da aplicabilidade do Instituto da Terceirização, por isso que o TST, na década de 80, firmou a súmula 256, né, que posteriormente foi cancelada e foi substituída pela súmula 331, que diz que quando há uma relação triangular de trabalho em que um tomador de serviço utiliza da força de trabalho de uma cedente de mão de obra, esse tomador de serviço ele passa a se responsabilizar pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores pertencentes à contratada, se esta não cumprir tais deveres para com os seus trabalhadores. Que esse é um aspecto que naturalmente está sendo muito discutido, que é a questão da responsabilidade subsidiária, né? Da responsabilidade subsidiária da administração, que foi objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade 216 do Distrito Federal perante o Supremo Tribunal Federal e que tem como ministro, relator, o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, né? Mas que monocraticamente o Supremo já vem sinalizando, através de decisões dos seus ministros, no sentido de não reconhecer a responsabilidade da administração pública, ou seja, somente reconhecer em situações excepcionalíssimas, quando ficar comprovado que o poder público faltou com o dever de fiscalização da execução do contrato de terceirização. E isso pode ser
também resumido no posicionamento da Corte em relação à ação declaratória de constitucionalidade 216, em que o Supremo entendeu que é constitucional o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações, que diz que o poder público não pode ser responsabilizado quando houver a contratação de empresas por meio da terceirização. Doutor Zé, além dessa questão da responsabilidade subsidiária, aí de respeito somente ao serviço público, né? Mas quais os aspectos mais discutidos no texto dessa proposta de emenda constitucional? O aspecto mais inquietante é que a proposta ela não é clara em relação às possibilidades ou aos critérios para fins de terceirização. Então, hoje existe um critério de meio e fim, em que a terceirização ela seria possível somente em relação àquelas atividades que são consideradas principais para o setor produtivo de uma empresa. Ou seja, aquela atividade complementar que não faz parte do foco produtivo da empresa, essa poderia ser terceirizada. Só que a proposta é que seja abolida essa distinção entre fim e meio, né? E isso coloca em xeque a finalidade da terceirização, já que a terceirização ela pode servir a diversos fins. Ela pode servir no momento de transição em que há uma reestruturação tecnológica, em que se muda, por exemplo, a base de produção, uma empresa que trabalha com processos rudimentares e quando há uma implantação de uma nova tecnologia, né, e isso é possível no processo de terceirização, a possibilidade da terceirização quando há uma especialização também, ou seja, se alguém é especialista e produz essa mercadoria, esse produto de forma mais sofisticada, mais acabada, com mais tecnologia, eu poderia terceirizar. Seria o caso, por exemplo, das empresas, das grandes montadoras, da própria Embraer, que hoje tem várias cooperativas que trabalham produzindo peças para a fabricação de aeronaves? Isso mesmo. A Embraer que pode, por exemplo, contratar uma empresa holandesa que trabalha com geoprocessamento, né? E aí ela produz um equipamento com mais qualidade. Só que quando a terceirização ela se baseia na especialização, se presume que aquele que tem a especialidade tem um trabalhador mais qualificado e com um custo mais elevado também, né? Ao contrário da terceirização predatória, em que a empresa utiliza somente o rebaixamento do custo da força de trabalho, ou seja, somente a redução de custos. Muito bem. Doutor Zé, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós vamos voltar aqui com a nossa conversa com o juiz de trabalho Zé Palmeira sobre a questão da terceirização e responsabilidade subsidiária. Num instantinho nós voltamos.